Bom dia, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco para mais uma semana de estudo da Palavra de Deus, vida e morte. Vamos entender isso na Bíblia, estudando o livro de Paulo ainda. Amém? Vamos lá, vida e morte. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Muito bem, vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia e pelo maná, o pão de cada dia que Ele nos deu. Amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua misericórdia e bondade. Te agradecemos imensamente, querido Pai, por mais um dia de vida, por mais uma semana que o Senhor tem nos concebido, e que esse dia de vida seja repleto de muita paz. Derrama o Espírito Santo sobre mim e sobre meus irmãos que escutam as tuas santas palavras aonde estiver, Senhor. Nos ajuda a compreender com o poder do Espírito Santo o que o Senhor quer que nós aprendamos nesses últimos dias. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Morte, Ou seja, vida e morte. Que assunto, hein? Que nós vamos aprender aí, no decorrer da semana aí. Começando o estudo. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Você diria isso? Será que eu diria isso? Eu falo sempre, falar de Cristo para mim é alegria e morrer nele para mim eu estou no lucro. Amados, queridos, esse verso aqui de Paulo, do apóstolo Paulo, é muito profundo. Para mim e para você. É muito profundo. Na vida dos cristãos, viu? Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e morrer nele, eu estou no lucro. É um verso muito profundo para os cristãos. Tá? Paulo era desiludido, vamos dizer assim. Paulo era desiludido desse mundo, meu irmão. Desiludido com o mundo. Mas ele tinha um sonho de salvar almas. Tá? Ele tinha um sonho de preparar o povo para o céu, para a Nova Jerusalém. Paulo tinha esse sonho. Você, quando está falando de Deus, você tem esse sonho para a sua família, para seus amigos, para até seus inimigos também. Amados, seus parentes, Paulo tinha esse sonho. Paulo era apaixonado por Jesus Cristo. Tá? A paixão dele era a mesma paixão de Jesus, salvar almas. Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida, mas isso é mentira. Muitas pessoas vão ensinando aí que a morte é uma parte natural da vida. Não é verdade, queridos. Deus não criou nós para morrer. Deus avisou o homem. Não faça isso porque certamente a morte vai vir. Você vai liberar a morte. Então Deus tinha planos de vida eterna para todos nós. Isso é uma mentira que as pessoas andam falando por aí. Muitos afirmam que a morte é uma parte natural da vida, mas isso é mentira. A morte é o oposto da vida. Tá? Uma inimiga do ser humano, a morte. Tá? Ela foi criada com parte da vida, assim como a destruição, ela, vamos dizer assim, a morte é o oposto da vida, é uma inimiga do ser humano. Ela não foi criada como parte da vida. Eu falei errado aí, tá? Ela não foi criada como parte da vida, a morte. Não é esse o propósito de Deus para o ser humano.
Dos seus filhos. Você quer que o seu filho morra? Você faça um filho e depois ele morra? Então não é esse o propósito do Pai para nós. Assim como uma destruição ou um propósito original de um carro. Você não tem um carro para ser destruído. Estou colocando um exemplo aqui só. Paulo declarou que Cristo morreu para que derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. Morte tem nome. É diabo o nome dele. É Satanás. E também, Paulo fala que Cristo morreu para que libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Tem pessoas que têm pavor da morte. Eu conheço uma pessoa que tem pavor. Ela não aceita nem que fala na morte. Isso está, meu irmão, escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 2, tá? Versículo ali 14 e 15. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Paulo tinha um propósito. Ele nasceu e esse propósito ele descobriu na estrada de Damasco, quando ele estava indo para Damasco. Foi ali que ele foi derrubado por Jesus Cristo. Paulo caiu por terra ali, tá? E ele se encontrou com Cristo, né? Onde o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Ou seja, perseguindo a Cristo, estava perseguindo os cristãos. Ele ia atrás dos cristãos, era atrás de Cristo que ele estava indo. Os filhos de Deus. Os irmãos de Jesus. Jesus disse: sou eu, Cristo, a quem tu persegues. Amados, Paulo era sincero de coração, isso é uma verdade. Ele era um discípulo de Gamaliel. Ele matava e morria para defender a lei mosaica, a lei de Deus, que Moisés deixou. Amados, era um homem seguro daquilo que ele estava fazendo, mas estava fazendo tudo errado. A lei mosaica tinha acabado. Cristo veio. Cristo já tinha até morrido. Amados, Paulo era sincero de coração, mas estava fazendo as obras dele erradas. E esse homem foi batizado pelo Espírito Santo, se tornou apóstolo enviado por Deus. Por isso que ele falava: estou acorrentado em Jesus Cristo. Estou amarrado em Jesus Cristo. Por isso que Paulo falava: eu tenho a marca da cruz nas minhas costas. Amados, o mais importante para Paulo era honrar Jesus, ou pela vida ou pela morte. Para ele tanto fazia. Ele já fazia isso quando era discípulo de Gamaliel. Tá? Honrar Jesus ou pela vida ou pela morte. Como Jesus quiser, né? Como Jesus desejar. Paulo, por meio de suas cartas, ele alcançou muitas pessoas em muitos lugares, incluindo os que ele nunca pôde visitar pessoalmente. As cartas de Paulo que ele escreveu atingiu muitas pessoas e está me atingindo hoje. Está atingindo você onde você estiver ouvindo a palavra de Deus. As cartas de Paulo vai até a volta de Jesus, atingindo as pessoas, convertendo, ajudando as pessoas a compreender a palavra de Deus, a entender Jesus, a respeitar Jesus, a obedecer Jesus.
Porque Jesus tem um propósito de levar ao Pai. Paulo ensina que através do Espírito Santo nós conseguimos chegar a Jesus. Há uma trindade, queridos, que quer nos salvar. Pai, Filho e Espírito Santo. Que quer nos trazer de volta à vida eterna. Um pai não cria um filho para morrer, meu irmão. Um pai não faz um filho para morrer. A vida, meu irmão, Paulo, por meio das suas cartas, ele alcançou muitas pessoas, né, e até aquelas que ele não conhecia pessoalmente. A vida, né, sua e minha é curta. Nós podemos dizer isso, tá? É curta a nossa vida. É curta até demais, tá? E precisamos calçar, né? Ou causar, desculpa, precisamos causar, influenciar, né? Dar impacto nas pessoas, né? Para que elas entendam que o reino de Deus existe e que existe uma vida eterna. Tá? No tempo que Paulo vivia, essa era a mensagem que ele tentava mostrar para as pessoas. Tá? A vida sua e minha é curta demais, meu querido irmão. Né? E precisamos causar o maior impacto possível para o reino de Deus no tempo que ele nos concede, que é, né, a unidade da fé. Falar de Cristo, para mim, é alegria, e morrer nele, para mim, eu estou no lucro. Aleluia. Nós vamos aprender muito mais sobre Paulo. Entendeu? Muito mais sobre Paulo. Próximo estudo, nós vamos interagir. Aqui é a introdução da semana. Nós vamos interagir na vida e morte. Tá? Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se prepare para você dizer isso. Não diga da boca para fora. Paulo foi batizado pelo poder do Espírito Santo. Paulo defendia Jesus. E Paulo morreu por Jesus. Foi obediente. Jesus está voltando. Você não está percebendo o que está acontecendo na face da terra. Mas ela está auto se destruindo. O ser humano está destruindo ele mesmo. Queridos, se prepare. Se prepare que pode estourar uma terceira guerra mundial. Pode faltar água, pode faltar comida, faltar energia. Você está armazenando alguma comida? Você está conseguindo armazenar alguma comida? Luz? Vai se preparando. Porque nós vamos passar por grande tribulação. Os que estiver vivo vai passar por grande tribulação. São profecias que vão se cumprindo. Até amanhã. Amanhã nós encaixamos os estudos dessa semana. Hoje foi a introdução. Vida e morte. Vamos aprender mais sobre isso. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse estudo dessa semana que o Senhor tem nos concedido. E que a tua graça e o Espírito Santo seja derramado sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, onde estiver.
Tem pessoas no Japão, tem pessoas nos Estados Unidos, tem pessoas na Alemanha, tem pessoas em Portugal, querido Pai, tem pessoas na França, pessoas em vários lugares do meu país, no Brasil onde eu estou, escutando as tuas santas palavras. Derrama sobre meus irmãos e minhas irmãs a tua graça, o Espírito Santo, nos fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, para seguir os teus preceitos, estatutos e as tuas leis. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, amém. Tchau, pessoal. Dá um like aí, dá um joinha. Compartilha, se inscreve aí. Tá bom? Fica com a paz do Senhor. Deus no coração, né? Bíblia na mão, hein? Tchau.